Beleza. Fala aí que tá gravando. Uhum. Então, assim, o comentário que vocês falaram, vocês estão com uma dificuldade de manter a concentração enquanto estão assistindo aula. E o celular é um dos principais motivos de atenção. Eu acabei de ver um estudo, uma palestra, que mostra que o nosso nível de atenção melhora quando o seu celular... se você tiver com o celular perto de você, seu nível de atenção fica baixo. Mais fácil. Se ele estiver numa bolsa perto de você, ele está imenso, mas ainda assim é um a atenção fica muito melhor quando o seu celular está em outra sala, muito cômodo, sabe? Se está na sala, está no quarto, está na cozinha, está em outro lugar que você não esteja. Você consegue manter a atenção melhor. Então, sugerir isso. Não posso obrigar ninguém a tirar o celular do lado, mas sugere isso porque ajuda na concentração. E aí, O meu problema é que o Zoom, por exemplo, está no meu celular. O meu também. E é igual. Aí Quando fica eu vou estar, horrível, eu toda desligo o hora. celular. Tá Eu na desligo aula, a tá internet. descendo o WhatsApp. Sim. Eu acho que, Mas, então, eu não- cara, isso nunca apresentou problema pra mim, porque eu posso estar com o celular na mão. Quando eu vou pra aula, eu não lembro do celular, eu fico sem responder. A pessoa me manda mensagem às 7 horas da manhã, eu só vou responder às 6 da tarde quando chegar em casa, entendeu? Eu realmente não Outra ligo. dificuldade, eu acho que é tipo assim, o Zoom, quando ele corta. Por exemplo, o professor tá numa linha de raciocínio, não sei o que lá, cortou. Cortou, já era, eu já me perdi toda, eu já nem lembro mais. E aí, tipo, ele vai voltar, já não tá voltando, não tá na mesma parte que ele tava antes. Isso é horrível. Pra mim, quando corta, já ferrou tudo. Entendeu? Muito ruim. mas isso você diz de cortar, Gabi, em relação à conexão da internet mesmo. Isso, Não, corta o a áudio aula. dele, Mais 45 minutos, 40 minutos, sei lá. Também. Não, isso também dá aula de cortar, mas eu tô falando, tipo, o áudio. Se o áudio corta e até voltar e tal, muito ruim. Esses dias eu tava com ainda bem que dificuldade de conexão, aí ficava caindo toda hora. Muita parte eu perdi, mas como é que eu vou perguntar alguma coisa se eu perdi a maior parte, sabe? Aí depois a aula... Então é o seguinte, deixa eu perguntar, porque tem duas formas de a gente se comunicar com vocês. Começa ao vivo, interagindo por Zoom, por videoconferência, mas aí vai estar sujeito a essa variação da conexão, ou a gente gravando a aula e disponibilizando no YouTube. Não. O que vocês acham dessa possibilidade? Zoom tem as limitações, mas querendo ou não, é melhor do que aula gravada, porque dá a possibilidade de a gente tirar a dúvida na hora. E você, sabe, perguntou, falou. Você falou, eu rebati daqui e acabou com a dúvida. Agora, no YouTube, eu tenho que anotar, aí eu tenho que escrever, às vezes, geralmente, eu vou ter que escrever pelo WhatsApp e escrever uma dúvida de aula é bem difícil, gente, porque botar em palavras é complicado. Então, o Zoom tem os defeitos dele? Tem, coitado, mas, assim, em comparação a uma aula gravada e a gente assistir, é muito melhor. A primeira aula de prótese à distância foi gravada no PowerPoint. Assim, ok, deu para entender, sei lá, uns 10% da aula. Mas, tipo... Olha isso. É muito complicado. É bem complicado. Sabe por quê? Você assiste a aula gravada do PowerPoint, ou da onde quer que seja, no YouTube, não sei, e você fica tão sem entender que você não sabe o que perguntar. É igual o que a Patrícia falou, você fica tão, sabe, que você não sabe formular uma pergunta, tipo, não entendi, mas eu não sei nem o que eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. É mais ou menos assim, por exemplo, se você tem uma dúvida no começo que não for sanada, o conteúdo depois que você vai assistindo, você já não consegue absorver, né? E vira uma bola de neve, quando você chega no final da aula, você não entendeu nada. Porque e aí, para chegar no WhatsApp e falar, professor, não entendi nada, também não é chato, tipo, como é que você não entendeu nada, sabe? Aí não tem o que fazer. A questão da conexão do Zoom, eu acho, a gente, sim, eu sempre vou propor o Zoom, claro, né? Mesmo que se um dia eu tiver problema de internet, eu já pensei nisso, eu posso combinar um outro dia com vocês para pegar essa aula, entendeu? E passar, ou enfim. Assim, vocês têm a liberdade, gente, não achem que vocês não têm, mas vocês têm a liberdade de parar, gente, o momento que foi, minha conexão caiu, eu não entendi nada. Vocês podem fazer isso, porque a nossa aula, ela não vai ter duração de 3 horas, 4 horas, que é muitas vezes que a gente tem presencial.
ela tem duração de 1h30 que a gente planeja, aí tem essa meia hora inicial, entendeu? Então, assim, se estender meia hora a mais porque alguém está com a internet travando e não entendeu, não tem problema, a gente continua. Não, então, foi aquilo que eu tava falando. Por mais que o Zoom tenha esses problemas, eu também acho bem melhor do que a aula gravada. Mas, assim, os problemas do EAD são esses, entendeu? Que a gente não tem como resolver. Tudo, né? Eu acho melhor no Zoom também, Sem porque contar, mantém o horário de aula. Eu não sou uma pessoa muito assídua, tipo, vou pegar todos os dias, sentar e estudar por mim mesma. Aqui eu me sinto como se eu tivesse a obrigação de pôr. Você tem aquele horário de aula, tipo... Aí eu sinto, pra mim, é completamente o contrário. Assim, eu vejo as aulas e eu não consigo me sentir estimulada para continuar estudando, entendeu? Porque são tantas coisas que eu tenho que fazer em casa que eu não penso em, tipo, sentar, estudar, rever o conteúdo. Eu não consigo, entendeu? Estudar em casa, para mim, sempre foi ruim. Eu sempre preferi ficar na faculdade estudando, na biblioteca e tal. Para mim, sempre funcionou mais. Mas as pessoas conseguem focar em casa, né? Não é o meu caso. Por isso que eu acho que está sendo muito ruim para mim. Deixa eu aproveitar o gancho aqui e fazer até um comentário. É que, assim, tanto para a gente quanto para as outras disciplinas, né? É até legal que vocês interrompam, porque para a gente ficar apresentando também para o computador é meio esquisito. Sabe? Falar assim para ninguém e a gente não vê o rosto de vocês. Porque, assim, durante a aula ali no CUSP, que a gente brinca, né? O CUSP é CUSP, né? Você tá falando uma coisa, muitas vezes você não precisa falar. A expressão da pessoa. Só a expressão assim, eu falo, Gabi não entendeu. Aí eu vou repito. A gente não tem isso assim no Zoom, né? Então, às vezes, vocês falam uma coisa assim, professor, opa, graças a Deus alguém vai falar alguma coisa para interagir. Outra coisa, tipo, por exemplo, em prótese, a gente está tendo vários passo a passos, né? Ih, peraí, agora que... Fala de novo, professor. Não, desculpa, porque às vezes a gente não sabe nem se o aluno continua lá, às vezes ele pode ter saído. Dá uma agonia violenta. Acontece. Muitas vezes ele pode ter dormido. Acontece, é outra. Acontece. A Giovana hoje começou no sofá assim, ó. Eu já estou imaginando todas as aulas. Olha, não a luz daqui, eu já dormi, eu fiquei muito triste. Eu não consigo levar, assim, o computador, ok, mas se eu estiver assistindo no celular, porque agora eu tô assistindo em 2, às vezes, eu não consigo levar pro banheiro comigo, então às vezes eu saio com ele no banheiro, igual na faculdade. Eu fico morrendo de medo. É de pausa, gente. É de pausa. Gente... Professor, você pode dar uma pausa? Aí eu vou lá e eu pauso a gravação também. Tem como a gente pausar e não fechar a gravação. Aí eu falo, não, então vamos 10 minutinhos, gente. Todo mundo vai beber uma água. Eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Vocês podem pedir. Se vocês tiverem com vergonha, eu posso estabelecer isso. Agora todo mundo já sabe. Meia hora de aula e 2 intervalos. No banheiro, hein? Sabe qual é outra coisa? Por exemplo, sei lá, prótese e endo. A gente tem tipo, vários passo a passo que a gente está aprendendo, só que a gente só vai ter a prática lá na frente. Nossa. A gente vai ter que rever tudo para ter a prática e é de surtar, porque eu não vou lembrar do passo a passo que eu aprendi hoje na hora de fazer a prática, entendeu? Vai me deixando agoniada. Vocês talvez não lembrem totalmente. Não, talvez vocês não lembrem mesmo decorado todo o passo a passo. Vocês vão lembrar o fundamental e ali vocês vão pegar na prática. Porque prática é quando você decora. A brota eu não vou lembrar, com certeza. Uma coisa que vocês podem fazer, que a gente já fez antes e que eu acho legal, é aproveitar que vocês, né, estão aprendendo passo a passo agora e fazendo o protocolinho de vocês. A gente está fazendo. Então, porque isso ajuda. Na hora da prática, vocês vão estar lá com aquele papelzinho resumidinho com o número da broca, com o que tem que fazer, e é isso. Prótese é difícil, né? Mas assim, quando a gente se formar, como que a gente vai levar um papelzinho? Não é assim, entendeu? É vergonhoso. Tem uns jeitinhos de... Não, mas até você se formar, você vai decorar isso. Eu estou dizendo o recurso para o início. Mas mesmo assim, a nossa memória pode falhar em algum momento. Eu acho que esse protocolo vai ajudar para a vida de vocês, assim. Vocês levarem, deixar no consultório, você não precisa pegar na frente do paciente e deixar. Você vai dar aquela olhadinha pequenininha no papelzinho, separou o protocolo antes da consulta, deu uma olhadinha, relembrou e vai. Entendeu? Aí é quando você não está acostumado a praticar muito uma coisa. Com o tempo, é tanta prática que
Entrou. Eu acho que na faculdade vocês já vão decorar isso ao longo das práticas. Mas é óbvio que agora, sem fazer na prática, em laboratório, né? Acabou de aprender a decorar isso, é óbvio que é difícil. Pô, E você dá viu, saudade também, sabia? pratica depois, é o que Não você tem. tem que saber. Dá muita saudade mesmo Nossa, tá horrível. Só de aprende as atuar na coisas clínica, no e laboratório. não, entendeu? Não, é difícil. Não, mas é difícil mesmo. Eu tenho uma coisa para contar também. Olha só, Conta. eu saí da faculdade em Juiz de Fora em 2018. Eu ia entrar no quinto período para começar a clínica. Transferi, não comecei. Esperei um ano passado inteiro para entrar na clínica de novo. Quando eu cheguei na clínica na fase, acontece pandemia. Não fiz nada também. Eu tô, gente, esperando essa clínica tem muito tempo. Tem muito. Vocês não fazem ideia do quanto tempo eu espero pelo quinto período. Desde 2018. Vai se formar Realmente, com não 10 tem anos de tempo. faculdade. Não, vamos formar com 10 anos de quinto período, né? Porque eu nunca saio. Eu chego nele, Só eu o travo. quinto fez umas 4 vezes, né? Pois é, eu travo. Eu invento uma mudança, invento negócio, vem um vírus. Pô, cara, ninguém aguenta mais. Meteoro. Super repetir o quê? Vocês estavam falando dessa questão. Tá fazendo aí, pessoal? Tô fazendo exercício? Levantei um pouquinho, tava alongando. Vocês estavam falando sobre interromper e eu acho que isso ajuda bastante a gente se sentir à vontade para interromper e tirar a dúvida. Porque eu tô frequentando as aulas de diagnóstico, eu sou monitora. E aí eu tô frequentando para também não esquecer, né? De nada. Aí, só que eu chego lá, ninguém pergunta nada. E eu fico assim, vocês estão aprendendo? Vocês estão vivos? Eu tenho vontade de abrir o microfone. Tá todo mundo aí? Porque me assusta, eu acho muito estranho. Parece que eu tô, assim, em outra faculdade, entendeu? É muito diferente. Assim, eu acho que a gente... Larissa, a sua turma é que mais fala mesmo. Eu já participei de um monte de turma, eu nunca vi uma turma falar tanto, perguntar tanto. Gente, eu acho ótimo a participação de vocês não estão entendendo. Tem gente que odeia, tem. A Larissa, não, mas a Larissa de vez em quando até fala, ai, desculpa que eu vou falar. Eu falo, gente, não tem que pedir desculpa, porque a participação do aluno motiva a gente. Tipo, vocês perguntarem, dá uma animada na aula, sabe? Que às vezes é muito... Mas às vezes a gente até acha que, sei lá, pergunta é idiota ou que a gente vai atrapalhar a aula, não sei o quê. Eu tenho muitas dúvidas e o meu método de aprender é dúvida. Quanto mais dúvida eu tenho, mais eu entendo o que aprendi. Né? É filosofia, as dúvidas trazem conhecimento com elas. Mas né? isso. Tudo se baseia em dúvida. E aí eu tenho muito isso. E eu pergunto muito. E eu acho que eu não estou só atrapalhando os professores, como também os meus colegas. Entende? Eu tenho essa consciência, porque eu sei que muita gente se incomoda. Mas às vezes... Cara de nada, que eu sei que se incomoda. Mas, gente, eu não consigo aprender. Mas às vezes a sua pergunta é uma dúvida dos outros também, entendeu? Então, eu sou adepta do pergunte. Pergunte porque é melhor do que você guardar aquela dúvida e depois você vai fazer... Você pode pesquisar por si próprio, mas vai ser assim. Às vezes você perdeu um conteúdo enorme da aula inteira porque você não entendeu a coisinha do começo, que era o que o Mikael estava falando lá. Você perdeu o negócio no começo, não vai entender o final inteiro, vai ter que estudar aquele negócio inteiro, entendeu? A gente bota vocês para pesquisar também quando a gente acha que é uma coisa pertinente, tipo de seminário. Vocês já tiveram conteúdo, agora vamos pesquisar e estudar por si próprio para fazer o seminário. E assim vai, mas... porque também se fosse para pesquisar só na vida, tipo, todas as dúvidas, pesquisa, eu não estaria fazendo odontologia na fase, estaria fazendo no meu computador, né? Que eu pesquisaria tudo. Não, a gente está aqui para guiar o conhecimento de vocês e responder o que a gente pode responder, o que a gente souber, o que a gente puder ajudar. A gente mesmo, se tiver coisa que a gente não sabe, a gente vai pesquisar para fornecer para vocês. Talvez para a gente é mais fácil pesquisar porque a gente já está estudando há mais tempo isso. Então, talvez a gente ache com mais facilidade a resposta, sabe interpretar com mais facilidade, entendeu? Exatamente, a gente acha mais rápido, a gente tá mais... Gente, devia ter feito o piquenique no meu quarto. Por quê? Porque seu irmão tá aparecendo aí?
Ah, tá. Pra implicar com você. Ele passou ali atrás ali. Aí tu ficou sem graça. Ele é muito participativo. Travou da Isa lá. Ai. Travou. Nossa, ainda bem que eu não fiz na casa da De minha toalha. avó, né? Porque da última vez a minha avó foi a sensação. Sério? Foi mesmo. Ai, Tá ela é complicado fofa, aqui, gente. Gabi. Ela é A gente muito aprendeu fofa. a fazer um feijão durante a aula. Foi ótimo. Gente, minha avó queria me ensinar a fazer o feijão na aula. Não, o que passa aqui o quê? Ai, olha, agora não Gabi, vira. Gabi, Vira! e no dia que você começou a brigar com sua avó e o microfone Gente, abriu? Eu tava brigando com a minha tia. E é Tia, mesmo. olha só, estudo à distância é horrível. Por quê? Minha tia cismou que queria sair de casa. E aí eu falei com ela que ela não ia sair. E aí, tipo, deixei o celular na mão, né, com a aula rolando. E eu fui discutir com ela, falar, não sei o que, você não vai sair, brigando. E aí a professora me fez pergunta e eu o quê? Não estava na aula, eu estava discutindo com a minha tia. E o que ela fez? Abriu o meu microfone. E aí estava eu discutindo com a minha tia lá. Todo mundo. Gente, estudo à distância é ótimo. Tentando ligar pra Gabi. E eu ria. Gabi, desliga o microfone. Todo mundo. Eu comecei a gritar. Não fui eu que liguei o microfone, ela ligou o meu microfone. É, foi ela ligou. Gente, bom, graças a Deus ela não ligou a câmera, né? Menos pior, porque se ela tava aqui na minha mão, eu nem tava vendo. Gente. Não, mas a câmera eu acho que a gente não consegue ligar não consegue? de você. Que bom, menos pior. Eu acho, desativar áudio e interromper o vídeo. Eu nem sabia que eu podia interromper o vídeo. Mas talvez pode. interromper, porque tá todo mundo aberto. Se a gente fechar, talvez você consiga abrir. Deixa eu interromper. Gabi, eu vou te interromper o vídeo, depois eu vou tentar abrir. Interrompi o vídeo da Gabi. Pedir para iniciar o vídeo. Aí você peça. Porque eu acho que vídeo é meio tenso, né? Eu permiti. Um pouco de vazão. Vou desativar minha câmera agora. Não, mas, gente, foi o auge. E aí, assim, eu não tava entendendo nada. Foi uns 10, 15 minutos depois da confusão toda que eu vi, tipo, ligação perdida de um monte de gente me mandando mensagem. E eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Que eu não sei. Cara, foi horrível. E sua tia saiu, afinal? Não, né? Não, claro que não. Também. Tá. Não. Eu arrumei tanto fuzuê na cabeça dela que se ela saísse, meu Deus. Não, ela queria ir lá, não sei onde. Eu falei, espera a minha aula acabar, que eu vou lá pra você. Você não precisa sair agora, não tem necessidade de ir, eu vou. Mas aí... Que a gente também tá mais treinadinho a usar máscara, né? Você vê as pessoas usando máscara na rua, assim. Desastre. Nossa, eu passo muito nervoso na rua. Muito. Eu quase tive uma crise de pânico. Eu precisei ir na rua ontem. Eu quase tive uma crise de pânico, gente. Eu via as pessoas aglomeradas. Parecia... Eu não sei explicar, gente. Parecia um carnaval. Eu nunca vi a rua tão cheia quanto ela não deveria estar. Entende? Sim. E as pessoas gente usando a máscara no queixo. No meio da calçada. Eu fui no banco. Eu ouvia o Rudá gritando durante a prova. A máscara! Eu ouvia aquilo. Gente, porque as pessoas estavam com a máscara no queixo, conversando. Eu falei assim, eu vi uma mulher abaixando a máscara para espirrar. Vocês viram a mulher que fez um furo na máscara? Para respirar melhor? Uai. Gente, essa máscara do Rio aí, estão dando de papelão. Eu vi. Fiquei chocada. Prefeitura do Rio, né? Eu vi a máscara da peixe negra. É aquela. O auge do auge, né, gente? O auge. Interessante. Ai, gente, nossa senhora. Não tá muito fácil. O irmão da Isabela passou lá atrás. Aqui na minha cidade, lacraram um banco porque ele estava, porque os funcionários estavam testando positivo para coronavírus. Lacraram um banco. Aí, o que as pessoas fizeram? Elas estavam lá no banco reclamando que estava lacrado, e depois elas fizeram aglomeração para a fila do 24 horas, daquele banco 24 horas, só tem um na cidade. Estava uma aglomeração intensa, gente, rodando o quarteirão. Quem vai naquela... Gente, sem brincadeira, você vai naquele banco qualquer dia da sua vida, tá assim, fluxo normal.
por que tinha mais de 500 pessoas querendo um caixa eletrônico do Banco Itaú? Me responde. Mas é Não era nem a caixa. Eu acho que É época de pagamento de essa planista semana e tudo mais. Gente, eu fui no Extra. Nossa, é muita muito. gente. É surreal a quantidade de gente que eu vi lá. Eu acho que parece que tá pior, gente, do que Tá se pior. tivesse normal. É igual Meu quando a pai- gente não pode coçar. A gente não Além pode de coçar. A gente quer coçar. A gente nunca quer coçar, mas se não pode, a gente coça. Eu A acho que é gente isso. estava até vendo isso, porque meu pai trabalha com venda de alimentos, né? E assim, ele estava falando quanto as vendas aumentaram. Tipo, no começo da pandemia, as pessoas começaram a comprar muito, 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 muito. Acho que o Extra que vendia, sei lá, 200 mil, estava vendendo 500 mil. Foi surreal. As pessoas começaram a comprar. E aí agora nesse dia 5, né? 3, sei o quê. Cara, a fila naquele mercado novo que abriu, como é que é o nome? Esqueci. Vamos ver o mercado? Abriu um Rede mercado novo. Foi? Rede Economia? Enfim, Aonde? a fila Aonde? estava enorme. Abriu um mercado quase em frente ao Extra. Qual Do Extra? Quitandinha. Ah. Aí abriu o mercado lá. Gente, a fila fora tava dando voltas e voltas e voltas de promoção. E tipo, muita gente comprando comida a rodo, entendeu? Assim, porque, sei lá, acha que vai fechar, ainda mais agora, que estão dizendo que vai ter o lockdown, né? Gente, hoje foi surreal, assim. Meu pai falou que hoje a quantidade de pedido que ele teve foi surreal, porque as pessoas estão achando que não vai poder sair mais. E aí as pessoas estão comprando muita comida. Fora não que na funciona quarentena todo assim, mundo né? come mais, né? E também tem Você isso. come mais em casa, né? Você tá em casa, come mais em todas casa. as suas refeições. Eu tenho certeza Não, que como depois mais. Ele falou que tá com um pouco de dúvida ainda do estereograma. Tá, o quê? Ah, tá. Periograma. Ele sabe também se o pessoal tá com dúvida também. E aí ele não recebeu. Revisar é sempre bom, né? Tá. aquela- Principalmente o periograma. A gente vai ter que Porque fazer, assim, teoricamente eu sei, mas na hora parece que. a gente vai fazer umas revisões de conteúdo. na P2. Então, vamos ver isso então, rapidinho. O Delano teve uma proposta também que ele vai passar para vocês. Aí, eu acho que vai ser bem legal. Fala aí, Delano, Dedê. Não, proposta a gente separar. Acho que só o dois, Nath, conteúdo. 2 encontros, né? Para discutir alguns casos clínicos, mas baseados em complicações. Né? E não em tratamento em conduta em si. É conduta com complicação, né? Lidar com complicação. Eu acho que a gente sai um pouquinho da caixinha, né? Pensa um pouquinho fora da curva, do comum, legal? E usa o caso clínico, ou os casos clínicos, para fazer uma aulinha, um debate, né? Um encontro sobre isso. A gente, assim, uma coisa que a gente até falou assim, sobre o EAD, né? Mas uma coisa que eu percebi ao longo desses 40 dias para mim, né, pessoalmente, quando a gente discute um caso clínico, tenta trazer a clínica para a distância, né, para a teoria, tem sido muito mais rico, sabe? Vocês participam muito mais do que a gente montar uma aula e sair falando, entendeu? Então, a ideia é usar casos clínicos para discutirmos, né, para estudarmos complicações. Não sei se vocês têm alguma coisa também que gostariam de colocar, de acrescentar. Complicação é uma ideia, né? É um ponto de partida. E aí? Todo mundo falando pra caramba. Eu acho que dentro do caso, pode ser dentro do caso clínico ou não, a gente podia falar um pouco mais sobre terapêutica. A gente já teve 52 mil aulas sobre isso, mas eu acho que é sempre bom falar, ainda mais porque a gente tá parado e eu já Ainda mais porque até hoje eu me sinto incomodada pela aquele aquela aula que a gente foi humilhado, talvez a gente possa se redimir. Que aula? Aquele negócio a primeira aula com exercício? você. Quem bate esquece, né? Aquela aula. Mas que amanhã não. Bom apanhar então, né, nesse caso. Eu não vi nada, ué. Não, mas é porque a gente se sentiu muito envergonhada. Eu acho que isso é um ponto bom da nossa turma, que a gente gosta de aprender, gosta de estudar. Que a Patrícia falou, que as turmas não perguntam, a gente pergunta. Eu acho que isso é um ponto bom. Temos recebido elogios, tá? Não é. Deixa eu fazer mais um, então. A gente se sentiu rapidinho. incomodada. Ah, tá. Desculpa. Fala, desculpa, fala. A gente se Porque acabar, eu não sei por todo mundo, né? Não posso ficar falando, mas eu me senti muito incomodada de ter acabado de sair
da clínica de diagnóstico da disciplina de terapêutica e ter feito aquele vexame. Eu não sei se a gente esqueceu, se a gente ficou nervoso, entendeu? Porque aí botou o nome cirurgia, eu não sei com o resto. Mas botou um negócio de cirurgia, você já fica até assim. Já fico até assim, eu fico nervosa. Então, eu fico muito envergonhada até hoje com isso. Então, sem puxa-saquice, legal? Vocês são uma turma excelente. Por quê, gente? As primeiras turmas da fase não tiveram terapêutica, disciplina de terapêutica, né? Tiveram só farmacologia. Então, o 9º, o 8º, o 7º, eu não sei se o 6º teve já. Agora eu não lembro, né? Mas eu sei que o 7º e o 8º não tiveram. Então, eles vieram para a clínica muito, mas muito mais cruz que vocês. Mas muito, assim. Mas a gente fazia aula mesmo, assim. E aquilo que a gente fez aquele dia, aquele bate-pronto lá, aquela troca de ideia lá, tinha que fazer umas 4, 5 vezes para ficar mais ou menos claro, sabe? Então, assim, essas dúvidas, esses esquecimentos, né, essas confusões, elas virão, sabe? Não tem jeito. Mas, assim, eu acho que terapêutica, gente, é uma coisa que a gente vai discutir até o final do curso, até o final da graduação. À medida que vai passando, a gente vai discutindo um pouquinho mais profundamente, sabe? Mas é uma coisa que a gente vai discutir sempre. Claro que, assim, dentro do que eu sugeri de comunicação, ia ter indiretamente terapêutica. Mas já que é um pedido, a gente aperta um pouquinho mais. Um pouquinho. Fechado. Beleza. E na sugestão do Delano, eu achei muito interessante de trazer casos clínicos a serem discutidos. Eu acho uma sugestão interessante, não sei se fazia parte dele, não sei. Fala. Mas, assim, a gente fazer algo interdisciplinar da atenção básica 1. O mesmo caso, trazer uma coisa da pério, trazer uma coisa da cirurgia, trazer uma coisa da dentística, não em partes separadas. Por exemplo, o caso clínico que a gente fez a parte dentística um pouco separada da de pério. Mas não sei explicar algo que juntasse muito isso, sabe? Pra gente pensar expandido, não sei. Não sei explicar, mas eu acho que vocês na verdade, entenderam. a gente sempre fez isso, né, Nath, Fabinho? A gente acho que o EAD que limitou um pouquinho isso. As provas sempre foram assim, as cobranças sempre foram assim, né? Não, muito disciplinar, né? Interagem mais, são geralmente casos um pouco mais complexos, que já não são muito casos de atenção básica 1. Né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito clara, uma outra interseção que tem, por exemplo, de cirurgia, pério e dentística, é quando você faz uma cirurgia no momento de coroa para fazer um preparo corototal, indireta, o que não é da atenção básica 1, né? E assim, pode até fazer uma direta também, mas de qualquer forma, os procedimentos já são um pouquinho mais... Cirurgia periodontal, né? Não tá mais avançado, né? Então, assim, como vocês estão meio que na primeira clínica que vocês estão botando a mão em alguns procedimentos, a gente realmente divide um pouco mais para ficar bem claro, para a gente conseguir também ter uma noção muito clara de como é que é o desempenho de cada um na pério, na dentística e na cirurgia. Então, isso já vai ser mais unificado. Entendeu? A gente também já chega e apresenta para o atenção básica 2 o seguinte: olha só, a Larissa está muito bem de dentística, fez várias distrações, mas ela fez pouca raspagem, ela não está entendendo muito bem periograma. Ou Patrícia não fez cirurgia, ela precisa focar mais nisso. Tá? Então, assim, como faz parte de um crescimento que não é somente da nossa disciplina, mas de todas, que elas estão interligadas, então, por isso, a nossa é um pouco assim. Acaba que os casos para a gente fazer interdisciplinar são meio que o que eu e o Fábio acabamos organizando naquele caso clínico de ter cirurgia para fazer, ter pério para fazer, mas aí a gente focou mais em plano de tratamento do que no passo a passo de como proceder, né, nos procedimentos. Que, enfim, a gente queria que vocês trabalhassem em plano de tratamento também, que isso é uma questão difícil às vezes de... Difícil, achei já que a gente está falando do uma burra. Né, plano de tratamento e tal, professor, depois eu tinha uma dúvida, foi sobre o seu feedback que eu não entendi. Peraí, calma aí. Eu posso falar com você depois, mas é porque você colocou justificativa, como se eu não tivesse colocado a justificativa.
Aí depois você me explica o que você queria que eu colocasse, porque eu achava que eu tinha Isso é no caso justificado. clínico? É. Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que o caso Eu achei clínico. esse caso muito legal, mas aí eu fiquei pensando durante um bom tempo de resolução desse caso, se a gente trataria esse paciente na básica 1. Então, Alzinapério. Então, não, mas assim, algumas coisas a gente faria sim na atenção básica 1, tá? A gente pode fazer a exo, por exemplo, a gente pode fazer as raspagens, existe assim, alguns casos que a gente vai encaminhar sim, tá? Quando é muito profundo, quando é muito complexo, então talvez esse depende, porque eu não sei nem se na lista eu botei uma exigência da Mini 5, mas, por exemplo, se é muito profundo, vocês não vão conseguir, muitas vezes, raspar com a cureta Grace. Vocês vão ter que usar a Mini 5. Aí, se a dupla não tiver, a gente trocaria de dupla, por exemplo. Mas eu acho que desse semestre a gente pediu na lista, não pediu? Pediu. Ah, então tá. Então, eu acho que tem casos que a gente conseguiria fazer sim. Deixa eu ver aqui. Você diz a parte de raspagem, profilaxia e alisamento? Não, é porque, olha só, você tá aberto no meu? Na minha correção? Então, nessa primeira parte, descreva o plano de tratamento, você coloca lá em verde, assim, justificativa. Aí, assim... Lá embaixo. Depois de raspagem supragengival, profilaxia, alisamento. Não, antes. Ah, tá. É que eu não entendi. Você queria que eu justificasse por que eu extrairia os dois juntos? Porque ou por que o 36 seria extraído? Não, então. Todos os passos, né, do plano de tratamento, eu pedi para vocês justificarem. Aí, então eu precisava dessa justificativa. Por que vai tirar o 36? Aí tinha que ter mencionado que ele estava com mobilidade. Então, só que aí eu coloquei o 36 lá no final. Eu especifiquei tudo do 36. Mobilidade. Ah, verdade. Porque eu fui falando 28, 29. Verdade, Então, será que eu ignorei isso? Deixa eu dar uma olhada. Gabriela, eu tenho aqui separadinho. Ah, não, eu deixei, eu te dei o ponto disso. Ah, tá. É porque você colocou justificativa e eu não entendi. Então, eu te dei. É porque na hora eu escrevi, mas depois eu li. Depois e aí tá. Eu tenho uma tabelinha que cada setorzinho eu fui dando um ponto. Que bom tá. Então tá. Porque aí é um bololô maluco, né? Mas eu entendo. Então foi isso. Tá escrito, mas ignora esse, porque você justificou sim e eu te dei os pontos da extração. Ah, tá. Eu vou ler. Existe protocolo em cirurgia? Protocolo de quê? Em relação a quê? Protocolo, igual a gente faz de dentística e tudo, prótese. Operatório? Eu acho que ajudar, porque... Tem o protocolo, assim, protocolo operatório que tem a gente chamar o paciente, fazer o bloqueio sempre antes da anestesia, a cirurgia em si, fazer anestesia antes, legal? Isso é sempre assim, gente. Eu acho que a gente já discutiu isso previamente, mais ou menos, né, assim, por alto. O paciente vai ser admitido, então a primeira coisa que a gente faz sempre é deixar o exame de imagem aberto, tá? No computador. Isso aí é protocolo. A gente não vai fazer nenhuma radiografia, nenhuma extração, nenhuma cirurgia sem exame. Na maioria das vezes, o paciente fez esse exame na faculdade, então a gente tem o exame no sistema. Se não, você tem que lembrá-lo, combinar com ele, ressaltar a importância de trazer no dia. Aí, antes de chamar o paciente para a cadeira, vai lá fora e pega o exame com ele e traz o exame para dentro. A gente vai ver o exame junto e vai planejar a cirurgia. Então, o paciente vai entrar... não vai ter nada montado ainda. Só uma cartulha, anestésico, agulha e gás em cima do equipo. Legal? A gente vai fazer o bloqueio com esse paciente exposto ainda. Depois de anestesiado, de todos os bloqueios feitos, o segundo passo é desgermar. Então, a gente vai pegar uma pinça, povidina ou clorexidina e pintar o paciente, né? Desgermar a face do paciente. Aí o cirurgião, a dupla, o cirurgião 1, no caso, vai colocar o capote, luvas e vai começar a montar os campos. Depois que o cirurgião está tudo montadinho, tudo aberto, aí
segundo auxiliar, que é a dupla, vai entrar em cirurgia, colocar o capote, luvas e entrar para fazer cirurgia, tá? A gente pode criar, assim, isso é um protocolo, isso aí não é muda, isso é sempre assim, tá? A gente sempre faz o bloqueio do paciente, sempre faz anestesia antes de instalação de campos, tá claro? Até falei com o pessoal hoje de manhã no quarto período, estava com a cirurgia hoje de manhã lá no quarto período. E eu falei assim, a vantagem da cirurgia na clínica é que dificilmente, é muito raro a gente fazer uma cirurgia de urgência. Então, normalmente a gente planeja isso, né? O paciente chegou, você vai ver, ó, o paciente vai fazer uma restauração no 15, uma restauração tananã, X do 36, X do 4, assim, né? Então, você sabe que semana que vem vai fazer a cirurgia. Isso te dá o tempo necessário para você dar uma estudada, dar uma papeiradinha e se planejar para isso. Tá? Ainda mais que tem pronto atendimento agora, né? Então, os casos que tem que fazer na hora, cirurgia, geralmente esses casos de urgência que aparece paciente com dor, não são muito os nossos pacientes agendados. Eles vão para a dupla que está. Eles vão para a dupla de pronto atendimento. Então, assim, você vai ter planejamento. Então, poxa, vai chegar assim para mim, a Giovana fala assim, Delano, semana que vem eu vou fazer uma ex do resto do 16. Eu, beleza, Gi, então senta dentro, cai dentro. Aí, chegando na semana seguinte, cadê o exame, Gi? Tá aqui. Aí, beleza. Quais os nervos estão bloqueados? Tal, tal, tal. Que fórceps a gente vai empregar? X. Tá tudo estéreo? Tá. Cadê? Beleza. Então, o paciente tem comorbidade? Não tem nada. É saudável. Então, chama. Chama, bloqueio. A gente vai fazer junto o bloqueio. Depois você degermar, campos e sangue. Simples assim. Vocês estão com o material de vocês aí? Não, né? Tá tudo na faculdade. Não sei se vocês viram, eu estava tão com saudade de prática que eu fiz uma massinha de farinha, peguei uma espátula de manteiga para fazer dente. Você tem noção que eu não tô com material. Mas... Uma coisa só que aproveitar esse embalo aqui, para destacar, eu sempre brinco assim, a gente sabe que a primeira cirurgia é sempre muito complicada, por mais tranquilo que seja, tecnicamente falando, entendeu? É mais tranquilo, é mais complicado nosso emocional. Então, eu sei que vocês tremerão, que ficaram nervosos, isso aí é super normal. Só de pensar que é comum. A luva, uma coisa clássica, parece que a mão vira a mão de T-Rex, assim, e a luva não entra de jeito nenhum, tá? A gente vai ficar calçando até ficar... A Patrícia já acompanhou uma coisinha ou outra e sabe. Quando vocês abrem o negocinho da luva, parece que a mão encolhe. A luva encolhe assim, não entra nada. Então, é uma coisa que vocês podem, de repente, praticando. Não sabe nem qual é a direita e a esquerda, sendo que não, tá é ali. trava mental, dá um branco, assim. Então, uma coisa aí, treinando é isso. Outra coisa que vocês tendem a fazer muito, assim. Na primeira cirurgia, já falar assim, não, eu gosto dessa alavanca aqui e não gosto dessa. Mas nunca usou a alavanca. Então, assim, na dúvida, coloca todas as alavancas, né? Os fórceps, não, claro. Se você vai fazer uma ex em 36, por exemplo, vai separar o 17 e no máximo do resto radicular, um 23 ou um 69. Não precisa botar todos os fórceps, mas alavancas. Até a gente desenvolver a experiência, a tranquilidade para saber qual que é melhor em tal situação, qual que na sua mão é melhor, bota todos os instrumentais, tá? Isso aí é muito importante, legal? E evitar aqueles negócios assim, né? Gente, eu vou fazer uma Exo 35. Aí eu vou chegar lá assim, Thaís, vai fazer bloqueio de quem? Aí eu vou lá inferior. Então vamos lá. Mas eu nunca fiz o paciente ouvir. Pelo amor de Deus. Isso aí eu gosto de... A gente sabe que é a primeira vez ou a segunda ou a terceira. Vamos fazer juntos. Beleza? A gente só faz exo? Não, se aparecer biópsia, a gente faz também. Mas normalmente é mais comum exo. Eu quero. Eu acho que vai aparecer menos ainda, porque agora tem um eletivo de estômago, né? Vai que eu alguma coisa... Eles estão apertados. Não, se aparecer, a gente já fez. A gente fez umas 10 biópsias ao longo desses 2 anos de clínica aí. Sim. Feliz? Outra coisa que vocês vão enjoar de clínica, gente, quando voltar. A gente... dá para você ter uma noção, aí eu vou falar se sim ou não, se na cirurgia que a gente vai fazer semana que vem, vai precisar de odontodissecção, de osteotomia. Então, isso aí tem que estar dentro do seu planejamento, legal? Ter a caneta separada, de alta rotação, ter as brocas, isso está tudo incluído no planejamento, tá? Você vai chegar para mim e falar assim, eu vou fazer uma Exo 16, eu vou falar assim, prepara a caneta, que deve usar.
Então você tem que estar com isso aí já esquematizado. Beleza? No mais, assim, não tem mistério não. Vocês vão sair super bem. Tendo o conhecimento teórico, sem brincadeira, 80% do caminho andado. Tá? Isso aí é fato. Foi? O protocolo era esse? Acho que é, né? Acho que não tem muito o que fazer passo a passo, porque sempre é uma surpresa. Pode jorrar um sangue na sua cara e tá no protocolo. Complicações. Né? Olha quem veio visitar. The Cat. The Cat. Ela é assim. Cadê, Mikael? Cadê, Mikael? Eu Olha, até olhei pra trás pra ver Lili. se a fada não tava na Cadê cama. tua amiguinha, Lili? Ai, meu Deus. O outro eu vou mandar cama, foto pra você. Ah, Então, o outro tá provavelmente dormindo na minha cama. Ela tá igual um bebê no meu colo. gente, pegar 5 Gente, vocês, em relação a pério, né? Mais o periograma que vocês têm dúvida, né? Sim, Vocês já 100%. falaram? 100%, tá? A Sim. gente 100%. vai Eu revisar. entendo e peraí. depois eu não entendo mais e é um... Tá difícil Natália, fixar, posso né? te contar A Gabi uma vai me coisa? matar. Eu vou perguntar. Eu tenho dúvida na terapêutica da pério. Se a gente faz a antibiótica A gente terapia, ficou nessa quando faz, discussão. quando faz, terapêutica da pério. Então, eu vou a falar gente não pra sabia se vocês. botava no plano, a gente não sabia. A gente ficou, Não. vamos todos Eu não Eu tinha botar. até perguntado isso pro Mikael também. Na periodontite crônica, normal assim, geralmente a gente só vai fazer quando tiver uma forma aguda, né? Que foi que eu até dei essa aulinha para vocês, né? Então, mas a gente não faz isso na atenção básica 1. Então, muito difícil. Vocês vão ter essa aula, uma aula de terapêutica. Eu e a Aline, a gente percebeu isso, que vocês estavam com essa dificuldade. E aí a gente vai montar, vai incluir na disciplina de pério, que é a segunda turma que a gente está pegando só em pério, né? E aí a gente está incluindo na disciplina de pério a parte de terapêutica, terapêutica para ter... Porque os alunos falaram, né? A gente conversou com eles também para saber o que eles queriam e eles pediram isso. Então, assim, eu vou preparar, né, uma aula para eles, aí eu vou ver se eu consigo dar uma amenizada na aula para também não ficar muito pesado para vocês, mesmo porque eu acho que isso é um conteúdo que vocês vão ver na pério depois. E a gente não vai fazer muito, assim, na B1. Na verdade, a gente não... Um instantinho. Porque quando for uma coisa grave, né, uma manifestação mais grave da doença, a gente encaminha para pério. Ou para atenção básica 4, que também tem periodontia. Então, é muito difícil, vocês não vão atender, então a gente nunca quis botar muito isso aqui, porque vocês vão acabar esquecendo na hora que importa, a gente vai ter que revisar de novo. Vocês não vão utilizar muito essa informação agora, né? Então, mas aí, bom, se a gente tendo um tempinho, eu pego parte do conteúdo, né? Dou uma resumida para esclarecer uma parte para vocês e vocês já irem, né, aprofundando um pouquinho o conhecimento para depois, no 8º período, ter a pério e aí... Então, se tiver uma periodontite de progressão rápida, como foi do caso clínico, né? Vamos considerar que temos informação para dizer que é rápida. A gente não trataria, porque a gente não pode nem fazer antibioticoterapia. Não, então, a gente não trataria porque já é um caso mais complicado mesmo. Não tem... Eu vi. Uma bolsa mais profunda e tudo mais, então não tem problema, não. Isso vocês... foi o que o Fábio falou no início. Vocês não vão chegar na clínica tratando os casos mais complicados. Vocês vão chegar... Vocês fariam a terapia básica inicial. Inicial, tipo, faz a raspagem supra e tal, e a gente, para já adiantar e encaminhar para pério, por exemplo. Daria para fazer isso. Outra coisa, falta acho que um ponto e meio na nossa nota, né, de participação, presença, não sei o quê. Isso já está feito? Já.
Eu fiz e vou botar no portal hoje. Vocês deram a autoavaliação, que vocês já sabem quanto é, e 1,5 ponto de participação, que a gente decidiu que todos vocês participaram bem. Quem não pôde assistir a aula foi por motivos de... O Delano queria que eu desse 0 para alguns, tipo, Larissa quase não participa. Não pode dar muita moral, não, entendeu? Se der muita moral, pessoal. Quem não assistiu mais era quem teve problema com a internet e tal. A gente sabe disso, mas aí... Pessoal, meu almoço chegou. Vou almoçando e vou ouvindo, tá? Eu vou almoçando aqui. Esse é o piquenique. Esse é o piquenique. É verdade. Eu daqui a pouco A gente falou falando que eu vou almoçar também, hein? Pera, o professor falou que o almoço dele chegou ou tá pronto? Chegou. Ó, ele encomendou a quentinha dele hoje. Hoje não tem risoto. Ou aquele risoto dele, pelo amor de Deus. Tirou onda. Agora o Fábio na cozinha tá melhorando. O Fábio tá melhorando. Tá igual eu, Fábio, melhorando. Ele já sabe o que é um omelete. Eu achei isso assim, ele não derrete uma colher. Eu não sabia que era não tá no meu nível. Assim, não sei. Isso ele não... Será que ele colocaria isso no Instagram? Será? Passaria essa vergonha como eu? Sugestão, dúvida... Não, ficou o quê, então? Periograma e cirurgia? Eu anotei aqui. Periograma, cirurgia... De dentística, não... Assim... Vocês estão bem, né? Tiveram professores maravilhosos. Não, eu acho... Eu ia falar que eu acho legal. Repetir. O que, mais ou menos? Não sei. Dá um passadão, sabe? Falar de sistema adesivo é legal, vocês não acham, não? Tá, sistema adesivo. Que é o mais difícil também. É bom, sim, é bom. Legal, não é, né? Mas é necessário. Olha só, de dentística eu acho duas coisas legais. Sistema adesivo e proteção do complexo. Proteção do complexo. Não, outra coisa. Eu queria falar de outra coisa. Outra coisa. Gente, não sei vocês, mas a questão de outras coisas assim. CIV, OSE, enfim. Todas essas outras coisas não são resina composta. Exceto amálgama, né? Amálgama é resina composta. O resto. Tá. Podemos. Na aula de proteção, a gente pode falar dos cimentos também. Isso, boa. Né? Boa. Sim. Acho que pode ser legal. Ficou maior a tela. Alguém saiu. Alguém. Alguém Bela saiu. A Isabela. Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Uma pergunta assim, gente. Uma pergunta sobre, odontologia. Eu não sei nem se assim, talvez você saiba. Uma pessoa que tem um implante anterior, num 11, e aí o implante é cerâmica, não é? Como assim? O implante? Não, a restauração. A coroa sobre o implante. Isso, a coroa. Isso. Mas até existe implante cerâmico também. A coroa. Mas não é muito... Não, é porque... Enfim, os dentes da pessoa, tipo, eles vão ficar... Eu tava pensando, eles vão ficar mais escuros do que a coroa. Ela tem que fazer o quê? Ela tem que trocar, ela tem que fazer... O que ela tem que fazer? Ela tem que trocar a coroa dela? Então, depende, assim, porque ao longo da vida, claro, o dente pigmenta, a cerâmica quase nada, né? Tá, entendi agora. Ela não vai pigmentar, assim. Então, assim, se a pessoa quiser tentar um clareamento nos outros dentes, se o problema maior for porque teve um escurecimento natural dos dentes, um jeito mais conservador, pra você não precisar trocar a coroa inteira, era tentar clarear. E se ainda assim você não chegar numa resposta boa, clareando os outros dentes, a coroa ainda está se destacando, né? Que está muito mais claro, você pode trocar a coroa do implante. E uma pergunta sobre clareamento. Existe alguma contraindicação, não lembro se a gente falou isso na aula, para quem tem, tipo, muitas restaurações na boca e para fazer um clareamento? Não é assim, não vou fazer, mas seu paciente tem que estar ciente que restauração não clareia, então ele provavelmente vai ter que trocar todas essas restaurações que têm influência estética na boca, senão vai ficar aparecendo, e obviamente se ele está interessado no clareamento, ele está interessado em estética. Então, não é nenhuma
contraindicação. Você pode fazer e trocar essas restaurações depois de 7 a 14 dias. Só que ele tem que estar muito ciente disso antes. Entendeu? Então, o nosso cuidado com um paciente que tem múltiplas restaurações e quer fazer clareamento é antes avisar, porque antes é muito diferente de você depois falar, agora a gente vai ter que trocar. Ele, não sendo avisado antes, ele fica bem chateado, né? Porque ele acha que o tratamento dele vai acabar e não acabou. E, às vezes, fica uma fase meio feia, entre aspas, meio esquisita do sorriso. Porque é um paciente que tinha os dentes todos da mesma cor e agora tá branco com uma mancha mais amarelada ali da restauração. Aí ele fica, poxa, tá muito feio meu sorriso. É a fase de transição. Você ainda assim não pode trocar aquela restauração. Então, você tem que esperar 7 dias pelo menos. Então, ele tem que estar bem orientado que ele vai passar por isso, porque ele sempre vai topar, né? A maioria das vezes ele vai dizer, beleza, mas ele vai estar ciente. Então, mesmo sendo desconfortável, ele sabia que ia acontecer. Então, ele passa por aquilo sem problemas. Só para complementar também, é porque, assim, não chega a ser contraindicação. Isso é uma limitação. Limita um pouco o caso. Então, assim, primeiro você tem que avaliar. Essas múltiplas restaurações interferem na estética ou não? Podem ser múltiplas restaurações posteriores. Não vai fazer nenhuma diferença. Podem ser anteriores, mas também não interferem na estética. Podem ser na palatina de incisivos superiores. Não interfere. Agora, se forem realmente várias restaurações em dentes anteriores, classe 3 extensas para tudo que é lado, sabe? Pegando vestibular e tudo, beleza. Você pode fazer o clareamento e depois trocar essas restaurações. Mas algo até que pode ser considerado. Será que depois desse clareamento não vale, então, um tratamento mais complexo, mais invasivo de coroas totais ou de facetas, enfim? Algo que vai ajudar até a padronizar mais esse tratamento estético para ter um resultado ainda melhor. É mais invasivo, vai desgastar mais dente, é mais caro. Sim, mas, como a Natália falou, se o paciente estiver de acordo e, enfim, e bem esclarecido, por que não? Mais dúvidas? Mais dúvidas? Eu só Fabinho. lembrar. Desculpa, rapidinho. Não, pode falar. Eu só ia falar para o Fábio os assuntos que vocês comentaram que querem ter aula. Então, é só para lembrar vocês daquela lista que eu pedi aula passada de encaminhamento. Tal coisa, encaminha para onde? Tal coisa para onde? Sim. Onde? Encaminhamentos. Não precisa... tal coisa encaminha para quê? Pode fazer assim. Diagnóstico não. Atenção básica 1, faz isso e isso. Atenção básica 2, faz isso e isso. Atenção básica 3. Que a gente vai usar isso pro resto da vida, da clínica. Vai. Eu vou ter uma reunião amanhã. Eu acho que não vai... Eu nem sei direito ainda como é que vai ser essa reunião, mas se eu achar uma brechinha para falar com a Vera, eu já falo nessa reunião amanhã. Se não, eu mando um e-mail direitinho para elas, pedindo, falando... Tem que ter na clínica, não é para... porque não é uma coisa assim da atenção básica, não. É uma coisa que realmente... Eu sei. Né? O diagnóstico a gente dava uma... Tem que ter. Sofrida. Tem que ter, faz falta. Então, assim, é uma proposta para a faculdade, para gente se organizar. E eu mesma já vou me propor de mandar o que a gente faz na atenção básica 1 para juntar essas informações. Mas aí... Eu falo com a Vera já, ou nessa reunião de amanhã, ou mando um e-mail para ela, fazendo essa sugestão que vocês gostariam de se organizar para quando voltar para a clínica. Gente, eu queria também entender se está bem esclarecido como vai ser a P2. Professora, qual sugestão que você está falando? Que eu saí e me perdi. Sim, eu perguntei na parte de dentística, porque vocês falaram de pério e de cirurgia, eu perguntei se dentística vocês tinham alguma coisa que tivesse interesse. Aí foi mencionado o sistema adesivo, proteção do complexo dentino pulpar, e aí falar um pouco do cimento, CIV, IOSE e tudo mais. Aí Acho que ela perguntou foi da outra coisa. Foi daquilo que eu falei aula passada, Isabela. Da gente fazer
ter uma lista, sabendo o que a atenção básica 1 faz, o que a atenção básica 2 faz, Isso. 3, etc., pra gente saber encaminhar. Todo mundo sabe encaminhar, porque acho que ninguém se situou bem ainda. Sabe? E a gente tentava fazer isso na outra matéria lá, né? E fazia tudo O errado. diagnóstico era um Diagnóstico. fim da vida. Mas é difícil mesmo, porque vocês estão vendo pela primeira vez aquilo, tendo experiência clínica a primeira vez e tendo que encaminhar. Então, é difícil. Sempre vai ser um pouco mais complicado para encaminhar no diagnóstico, porque você não sabe, às vezes o tratamento do paciente vai querer... Com a lista vai ajudar bastante. Eu vou falar que vocês fizeram essa proposta também. E aí, vamos ver. Mais alguma sugestão? Eu estava perguntando se a P2, o esquema da P2, se está bem esclarecido para vocês. Que vai ter 2 tarefas, que a maior parte dos pontos vai ser atividade presencial na clínica, né? Vai valer quanto, professora? Já sabe? Eu não passei para... Passou, já tá lá no Moodle já. Eu botei no Moodle, mas eu falo aqui também. 7,5 de práticas. Isso. São 2 tarefas valendo 1 ponto, a presença e a participação 0,25 e a avaliação do aluno. Tudo isso durante o período, né? Tudo no Moodle. Período de atividades remotas. E atividades clínicas teórica e prática, a gente ainda vai ver como vai ser, né? Acho que foram até vocês que falaram que talvez, até por exigência do MEC, pode ser que tenha uma prova presencial teórica, mas falando. Só uma pessoa que falou. Eu ainda não sei também, não tenho essa informação. Mas assim, não foi especificado que era 7,5 só de prática, foi especificado atividades presenciais, então é isso que eu botei lá, teóricas e práticas presenciais. Aí a gente vai ver como que vai ficar isso, mas acho que vai dar. Teórica presencial ainda? Aula não, a parte teórica só se a gente tiver uma prova, por exemplo, entendeu? Entendi. E a discussão de caso clínico, porque vocês têm que apresentar um caso clínico no final, né? Eu acho isso muito interessante. Todas as vezes a apresentação foi sempre muito legal, enriquecedor. Então isso eu tô querendo manter mesmo sendo teórica, mas pode ser no dia da prova, por exemplo. Então não tira dia extra, sabe? Aí acho que vai ser bem legal essa parte também. E vocês têm alguma dúvida, mais alguma coisa? Semana que vem a gente já... explicação do caso clínico, minha internet também falhando. Qual explicação do caso clínico? De fazer o caso clínico. Do Delano? Não, que você acabou de falar. No final do período a gente apresenta um caso clínico que a gente pegou na clínica. Isso, isso você diz lá na frente, quando acaba tudo. Lembra, eu perdi tudo aí. Que a gente até fotografa os casos de vocês, ao máximo que a gente pode, aí vocês escolhem a gente Aí você vai manter isso para depois, entendi. Então tem que manter, não tem que manter, óbvio, mas eu acho muito interessante manter isso. E é bom quando vocês conversam entre vocês para cada um apresentar, o nosso é mais de cirurgia, o nosso é mais de dentística, o nosso é mais de pele. Aí é legal ter esses assuntos variados e enfim. É muito legal. Quando a gente fez isso em diagnóstico, nossa, foi muito bom. Eu lembro até hoje dos casos de todo mundo e a gente se emocionou, não sei os outros, eu chorei real. Eu fiquei muito emocionada com o caso da Tayane. Você lembra da outra Tayane, né? Lembro. Então, das 2 Tayane. Elas tiveram um caso muito legal, gente. Eu fiquei muito emocionada. Foi muito legal. Eu lembro até hoje de todo mundo. Foi mesmo. Elas tiveram um caso muito legal. Porque o que for marcante para vocês vão apresentar e aí é legal, porque vai ser marcante para os outros também. É uma experiência que vocês passam. A gente não precisa viver o contato direto com aquela experiência. Vocês contando e mostrando foto, todo mundo vai poder viver isso com vocês. Então, o caso clínico eu acho legal. Eu vou tentar manter se for possível. Mas é isso, fora isso. Eu sinto como se o caso delas fosse uma experiência minha. Eu sinto mesmo, real. Mas porque vocês fazem tão explicadinho, passo a passo, o que vocês fizeram, como vocês abordaram e tudo mais, que acaba que
aquilo tudo, o que vocês às vezes cometeram de erro, e aí a pessoa já vai interpretar aquilo, poxa, esse erro eu não vou cometer mais, porque eu aprendi, né? A gente aprende com o erro dos outros também, né? Então, isso é legal. Round também é muito legal. Por isso. Round, a gente vai... round é ótimo. Round é ótimo. É muito legal. A gente vai. E vai ser muito bom também, porque o round... Saudade! Vocês são poucos também, então até dá para desenvolver um pouquinho mais às vezes, porque vocês são... Já vou te adiantar que nosso round é maravilhoso. Que bom. Gostei. O quê? Deu muito certo. Nosso round é maravilhoso. É muito bom. Nossa, Aí chega a Thaís e a Isabela. Gente, meu paciente tinha tudo. Aí elas começam a descrever uma lista desse tamanho de comorbidade, entendeu? Eu vou benzer meu assim. box esse período. Esse período não, chega. Não, Pode gente, mandar a gente pra mim, pode mandar pra mim. O A Michael gente tinha umas não histórias de dá vida opinião. tristíssimas. Não, muito triste, de verdade. Eu todo rápido dava vontade de chorar. Ai, meu Deus. Sabe, Natália? diga. Preparem-se, porque no final do período a gente faz uma dancinha pra gravar. Senta essa nossa, vocês vão Exatamente. amar. A turma inteira ama. Nosso vídeo. Vocês vão Temos adorar. que gente. elaborar algo passado. diferente esse período, Tem algo que diferente. participar. Vou participar. Vocês viram o Se nosso? ensinar, Nossa, É um esse- flash não mob. quero nem É um ver. flash mob. Vamos mandar para eles verem no WhatsApp. Me manda, Olha. eu tenho uma noção como é que é, gente. Alguém Vou tem, mandar. gente? Eu tenho, Eu peraí. tenho, vou eu tenho salvar. Tem os também. dois? Manda lá, Gabi. Eu tenho com áudio, peraí. Não, mas você tem os manda dois. Você com tem o música. com a Tayane e manda sem a com a Tayane? música. com a Tenho, música. tenho. A Gabi. Tayane é ótima. A gente dança nela, você dança ela assim. Oi. Aí todo Manda mundo... com música pra dar emoção. manda Vou com pegar o música. com música. O sem música não tem graça. Eba. Mas foi combinado, tá? Ela não saiu Vocês puta vão com adorar, a gente Fábio ficou... e Natália. Vai ser Não. incrível. Peraí, Legal, deixa eu ver gostei. aqui. Tá longe. Muito legal. Deixa eu ver, então, lista de Tem que encaminhamento. ser feito na última clínica pra se despedir. No último Claro. dia. Vai ser. Será feito. Acho que foi isso, então, né? Sobre os assuntos. Acho que semana que vem eu vou ver com o Delano se ele já quer passar a parte dele de discutir o caso clínico com vocês. Se ele for, ele falou que de repente vai passar o caso clínico com antecedência, gente, para vocês desenvolverem também, trabalharem no caso clínico, dizerem, vai ter que dar uma estudadinha para relembrar de repente, mas dizer qual seria a conduta de vocês e levarem para discussão no Zoom, tá? Vai ser mais ou menos assim que ele tinha combinado. Então, mas eu vou descrever direitinho lá, vou falar com ele para a gente escrever direitinho a tarefa. Talvez, acho que semana que vem eu vou ver com o Fábio também, a gente se ele for fazer essa tarefa na semana que vem, ele já vai disponibilizar hoje o caso clínico. Então, talvez seja para estudar de semana que vem para outra, tá? Então é isso, nosso piquenique e discussões. Foi incrível. Foi bom, né? A gente Eu falou gosto muito também. sobre comida. Odontologia bacon é é bom. ótimo. Isso é ótimo. Tem A que gente ter, está né? passado de professor de odonto, mas a gente está aqui de professor de cultura geral. Principalmente. De gambiarra. Gambiarra, Gambiarra. Eu adoro, gente, as gambiarras do Fábio. né? Esse dia eu vou Eu tô postar o almoçando porque eu não aguentei. sabor misto quente. Fiz um omelete misto quente. E a gente apresenta Eu acho que eu tenho uma indicação queimando aí. de laminado. com ervas finas. Com ervas finas. Eu tô mandando lá, eu só achei um com vídeo. Eu vou tentar achar com som, né? Eu vou tentar achar o outro com som, peraí. Ah, então